Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 15 de julho de 2011, sexta-feira. O verbete é o 1991, 4 páginas, 45 logias e 18 máximas. Eu recomendo ver o detalhismo, que tem 13 máximas. O tema é estudiosidade. A especialidade é autodiscernimentologia. Eu lembro que não foi eu que criei essa palavra, não. Ela já é dicionarizada há muito tempo. Definição. A estudiosidade é a capacidade pessoal, dedicação ou aplicação ao estudo, perquisição, pesquisa e investigação sistemática, com profundidade e interesse, das realidades universais da consciência, da natureza ou do cosmos. A qualidade de examinar as realidades ou conhecimento especulativo. O exercício cotidiano de debruçar sobre livros. A definição das coordenadas para o estudo. A aplicação da mente à aprendizagem. A dedicação disciplinada à apreensão de neo-ideias. A disposição incessante à apreciação de neoconceitos. A motivação progressiva à compreensão de neo-realidades. A parapreceptoria inerente à estudiosidade, objetivando atares. Na remissologia, entre 15 itens, nós destacamos administração da vida intelectual, ato mental somático, intelecção, princípio da descrença e priorização mental somática. Frase enfática. O patamar de estudiosidade da consciência indica a inteligência evolutiva, as autopriorizações, a autocosmoeticologia e a parapercussienciologia no ego dos caminhos evolutivos da consciência. Você exemplifica qual categoria de estudiosidade? Elementar ou erudito? Agora, questionamentos aqui. Aqui em São Luís do Maranhão, onde posso encontrar uma instituição sobre conscienciologia? Se não houver, tem alguma previsão futura de uma instalação? O lugar mais próximo que encontrei foi no estado do Ceará. Há exatamente 400 quilômetros daqui. Gostaria de fazer parte dessa família. Então, nós temos que ver, tem que tocar lá para o Instituto, né, para saber como é que está. Quem é que podia falar aí o número aí do Instituto? Quem é que está aí? Pode ser intercâmbio também, né, São Luís. Né? Mas às vezes eles não estão indo, o Instituto às vezes vai, por isso que é bom. Agora, intercâmbio é bom vocês falarem aí. Quem é que vai falar? Vamos em frente. Telefone, e repetir duas vezes. www.intercamp.org.br. Oi? Fala tudo. Telefone 84-3211-3126. Fala de novo, por favor. 84-3211-3126. Muito bem. Já fiz vários ECP2 ao longo do meu voluntariado no IPC. Continuo mesmo assim com o apagão extrafísico e a não percepção dos veículos mais sutis e das energias. Sim, insista que você vai lá. Agora, ó, EV, lembre-se disso. Uma vez no centro espírita, enquanto recebi uma espécie de passe, feito por diversas pessoas que pensam que estavam incorporadas, estava deitado e senti sensações de vibrações fortes que fluíam pelo meu corpo, além de ficar com a cabeça como um todo extremamente quente. Já tive algumas vezes catalepsia projetiva. Tudo isso significa algum tipo de mediunidade? Isso é a parapercepção das energias. Vai estudar o EV o mais depressa possível. É possível que a pessoa seja cega no extrafísico? Meu caso é que tenho uma perfeita visão no intrafísico. Mas no extrafísico, quando me projeto, não consigo ver nada no ambiente ao redor, embora sinta estar fora do corpo. Seria algum problema no fronto chakra? Por favor, poderia explicar? Olha,
Às vezes, você insistir para você melhorar aí a situação. Agora, uma coisa boa é pensar no processo de lucidez, na autoconscientização. Pensa na vigília física sobre isso antes de se projetar, que às vezes melhora a situação. Então, a primeira coisa, você quer ficar com lucidez no ambiente. Então, procure o ambiente, vê se você está lúcido mesmo. Porque, às vezes, quando está assim, pode ser apenas um processo ilusório de imaginação. Comentando, na remissiologia do verbete de hoje, poderia constar o verbete inversor intelectual? Sim, pode pôr. Mas veja, a gente só põe no máximo 15. Então, para colocar, teria que tirar um e colocar o outro. Então, nessa remissiologia, a gente colocou um monte baseado em princípio. Praticamente ocupou quase tudo. Tem exatamente 8, 7 baseado em princípio. Então, a metade está baseada em princípio, foi por isso. Mas agora, tem certos verbetes, se a gente deixar, você coloca 50 outros na remissiologia, isso não dá certo. Gostaria de saber o que se trata quando faço exercício de EV e sinto a parte superior querendo subir e a parte inferior sendo sugada no mesmo momento. É certo que eu já me senti esse fenômeno antes de iniciar o exercício e sinto-me crescendo, sentindo o corpo todo pesado. Isso é balô alemã, é bom você estudar mais. Quanto à cidade de Conceição dos Ouros, Minas Gerais, que o senhor mencionou no verbete aula anterior, faço parte de um pequeno grupo nessa cidade que iniciou há pouco o estudo da conscienciologia através da ajuda do senhor Laurentino. Adivinha quem é? Que inclusive está aí fazendo o curso. Olha lá, o negócio é com você. Eu falei lá só para chatear, né, sobre o processo aí da Conceição dos Ouros. Aí, você é um ouro lá da Conceição, tá certo? No livro Projeciologia é afirmado várias vezes que a massa do psicossoma seria algo 1/1000 da massa corporal, ou cerca de 70 gramas. Tal fato advém de pesquisa laboratorial. Sim, teve gente que andou estudando isso desde o século XIX. Para você ver isso, tem que ver os livros dos franceses, lá na holoteca. Vale a pena ver, tem vários autores franceses que falaram nisso. Caso positivo, poderia dizer qual a referência? Pois é, tem que estudar lá. Algum experimento laboratorial do gênero já foi realizado em alguma IC? Ao que eu saiba, não. Imagine-se a princípio que a tal massa se altere significativamente, estando o psicossoma mais ou menos lastreado com as energias do holochakra. Seria também razoável supor que a massa do holochakra em separado seja maior que a massa do psicossoma? Existe alguma constatação laboratorial relativa a tais hipóteses? Sim, muita gente já falou nisso, desde o século XIX. Existe alguma estimativa da massa do holochakra em separado? É razoável a hipótese para futuras pesquisas que as pessoas com baixo padrão PCM, como as informalmente chamadas energias pesadonas, tenham também maior massa holochakral? Tudo é possível, tudo isso aí é possível, você já falou. Agora, desde o século XIX eles discutem isso. Mas nada foi feito ainda assim, trancha, em cima dos trinques. Outro aqui, em antagonismologia, na segunda linha de cima para baixo. Poderia aprofundar o antagonismo, abordagem mental somática, abordagem psicossomática e exemplificá-lo? O caso todo é o seguinte, a mental somática é baseada no mental soma, que é o discernimento da pessoa. Então, é além da boa vontade, da boa intenção. Então, o processo racional e lógico. Agora, a abordagem psicossomática é baseada no processo de sentimento, que a maioria é dominado pelas emoções. Então, o processo de bicho. Então, o antagonismo entre um e outro é óbvio. Um é do subcérebro abdominal, o outro é do cérebro mais avançado. Poderia traçar um paralelo entre esse antagonismo e o anterior, intenção de informar e intenção de convencer? Sim, a primeira coisa é o seguinte, devido ao processo de discernimento, nós temos intenção de informar, mas não temos intenção de convencer. Convencer, só a pessoa que deve convencer a si mesmo, mais é lavagem cerebral. Nós não fazemos lavagem cerebral. Agora, eu queria dizer para vocês que o programa Verbetografia vai ter agora, daqui 3 dias, segunda a quinta,
novamente. Você já escreveu algum verbete? Quer participar da Enciclopédia da Conscienciologia? Eis 3 motivos para participar do curso Verbetografia. Entender a lógica e estrutura da construção do verbete. Participar da Mega Gescom da Conscienciologia. Promover auto e heteroassédio mental somático. Agora, tem 2 coordenadores e tem 1 ou mais de professores. A carga horária é de 32 horas. Começa na segunda e acaba na quinta, aqui no CAEC. Quem quiser ver mais alguma coisa, está aqui com mais detalhes. Quem não faz esse curso, bobo é. Tá certo? É o doutor Boboé. Sabe, tem o doutor Boboé, é esse aí que não faz o curso. Agora, eu quero ver aí, de vez em quando me dá vontade de chegar e sondar uma pessoa. Então eu vejo, nossa, está muito analfabeto, vai fazer o curso de verbetografia. Mas fica chato, né? Então fique quieto. Agora, quando a pessoa vem e me pergunta muita bobagem, aí eu falo sobre verbetografia. Segundo encontro de empreendedorismo e negócio na Covinópolis Foz. Entrada gratuita nessa sexta-feira, não paga nada. Às 18 horas, às 6 horas hoje, Welcome Coffee, que deu o lote, preciso falar com ele. Boca livre. Abertura às 18h30. Depois, às 19h10, tem Empreender em Foz do Iguaçu. E depois, às 20 às 21, coquetel de inauguração do Inter Office. Tudo é lá no discernimento. A turma está esperando que a gente apareça lá. Eu vou ver que eu estou aí com um compromisso já antigo, preciso ver se vai dar. Agora, hoje eu queria dizer para vocês que é um dia de aniversário e daqui a pouco eu vou pedir para vocês baterem umas palmadas aí. Mas por quê? Não é 17 anos, não, é só 16, esse ainda não deu 17. Sabe o quê? CAEC. Hoje, 15 de julho de 2011, o CAEC comemora o seu 16º aniversário. Após a tertúlia, será servido um bolo no hall do tertuliário. Ó, o Washington está aí de novo. Todos estão convidados para a confraternização. Grato, equipe do CAEC. 16 anos, viva o CAEC. Eu me lembro o primeiro dia que a gente apareceu aqui em 95. O tempo passa, né? O tempo passa e a minha plataforma roda. Tá certo? Agora, eu quero dizer outra coisa para vocês. Eu estou aqui com os chaveiros feitos pelo professor Hernandes e outras coisas mais, que tem e está sendo vendido lá na Epígrafe, na livraria. Eu só não sei o preço, que não me falaram. Veja só, holoteca. Você já viu? Já. Aqui, tem a holoteca de um lado e o EV do outro, presta atenção. Aqui. Agora, Campus CAEC, tem tudo aqui. Depois, tertuliário. Esse do tertuliário está o máximo. Olha só. Esse é bacaninha, bem feito. Aqui, ó. Agora, aqui, ó, esse, se eu fosse usar, é que eu não uso esse aqui, porque eu já tenho um negócio aí que eu seguro. Amigo da enciclopédia, esse que eu ia usar. Então, ó, tem 5 aqui. Vocês se viram aí, que eu quero ver o que dá. Depois você me devolve, que eu preciso disso. Agora, ó, eu quero dizer também que tem uns 3 canecas, ó, uns 3 copos também, com processo tertuliário e outras coisas mais que eles fizeram. É só ir na Epígrafe, vocês vão ver. Agora, que esses aí estão bons, estão. Agora, Everton, se você não usar um desses, é um bobo. Eu não posso dar esse para vocês, porque já tem gente lá com os negócios atrás aí, então. Preciso de ver, hein? O quê? 5? 5 reais. Não, o meu negócio, estou quase distribuindo para vocês. Estou quase distribuindo. Ah, já está acabando, né? Tem isso, está acabando. Então é isso. Então tem que ver isso aí. Mas isso é o máximo. Estou impressionado com esse chaveirinho. Está muito bem feito. Olha as costas deles. Impressionante o reverso.
o anverso e o reverso. Professor Valdo, aqui, na fatologia, desculpe, parafatologia, o último item. A paraperceptoria inerente à estudiosidade, objetivando a TARES. Sim. O que você quer? Eles estão te ajudando para isso? O que, Gi? Eles estão ajudando todo mundo aqui, a paraperceptoria, a ajudar. Ó, chegou a dona lá da epígrafe, ela pode falar. Ainda tem umas canecas que eu não trouxe, né? São 3 tipos de caneca. Quanto que é cada caneca? Cada copo? Ah, você não sabe. Esse aqui é 5 pratas. Ah, é. Esse aí é 5 pratas. Ela está falando, vai acabando, ela falou não. Bem que você fez força. Viu, Grace? Você fez força. Você sabe, a Grace é judia, agora ela lá não é. O problema todo é esse. A gente entende. Vem cá, e qual é o problema? Qual é o problema? Não, eu queria saber o seguinte, qual é o problema? Entendeu, né? Um absurdo, né? Esse negócio de chamar ela de judia, né, professor? É um absurdo. Não sei de onde que o pessoal tirou isso. Então professor, só para aprofundar aqui, na ciclologia, o turno intelectual pessoal coordenado no ciclo cicardiano. Aprofunda isso para a gente um pouquinho. O caso todo é o seguinte, o ciclo intelectual pessoal, eu escrevi um verbete chamado turno intelectual, que diz respeito ao ciclo circadiano. O ciclo circadiano é o das 24 horas. Então a pessoa se encaixa uma coisa dentro da outra, como é que ela faz? Por exemplo, eu que aproveito meus horários todos, tudo que eu faço. Agora eu aproveito de uma tal maneira que eu fico olhando, quando é que eu posso pôr o pijama, quando é que eu não posso colocar. O pijama é uma coisa seríssima nisso. Que é a hora que você fica tudo por conta daquilo, não tem mais nada fora. Quando você põe o pijama, veste o pijama, acabou o social externo. Só fica o íntimo, o interno, o intramuros, indoors, como nós chamamos. Então isso aí muda tudo. Isso tudo é muito importante para colocar também dentro do turno intelectual. Vale a pena pensar. Agora, eu não sei se está bem claro isso aí, ficou para você, o turno intelectual pessoal, coordenado no ciclo circadiano. Isso nas aí 24 horas. Está claro. Agora, lembrando que nós temos isso, é o diuturno, por isso que é 24 horas. Está claro. Agora, você tem uma inteligência, vamos dizer assim, já avançada, de conhecer o seu corpo e começar a trabalhar com isso. É esse processo que eu queria que você falasse agora, um pouco. Eu tenho tantas variáveis impressionantes que eu não posso estar exigindo dos outros ou criando isso como uma técnica. Por exemplo, vou te contar. Essa noite, eu fui dormir, era 8h30 da noite. Agora, às 11h30, ou seja, mais ou menos 11h15, eu acordei. São 3 horas depois. Acordei com a cabeça cheia para fazer um verbete do dicionário para ver o que é que eu ia fazer. Então, o que eu fiz? Coloquei meu sapato, que eu tiro o chinelo e coloco o sapato, porque os meus computadores dão uma ventania que esfria tudo se eu não tiver cuidado nos pés. Na minha idade, isso é muito sério. Então, eu sempre uso sapato para trabalhar. Então, coloquei lá, estava de pijama, com a corda toda. Agora, eu comecei a trabalhar, lá pelas tantas, mais ou menos 2h30, eu falei assim, agora vou comer alguma coisa, estou morrendo de fome. E só fui almoçar agora às 11 horas, presta atenção.
mas comi alguma coisa às 2h30 da manhã. Com isso, eu trabalhei 4 horas de enfiada, assim, ó, para valer. Então, fiz esse material da introdução, fiz verbete novo lá do dicionário, revi o verbete daqui da enciclopédia de ontem, passei para lá, fiz anotações de outras coisas, quase sempre eu faço meia dúzia, você está entendendo? Cada noite em 3, 4 horas. O mínimo que eu trabalho é 3 horas, às vezes vai até 6. Agora, o que se passa? Eu passei lá então, mais ou menos, era 3h30, 4 horas da manhã, eu deitei de novo. 7 horas eu praticamente já estava aqui. Quem abriu o tertuliário foi eu, porque eu tinha uma entrevista aqui, às 8. Foi ou não foi? Você chegou depois. Pois então, eu estava na escuridão, só deixei a luz ali acesa, estava arrumando meu material aqui. Isso já às 7 e pouco da manhã. E é assim, ó, o meu processo. Agora, eu não sinto, vocês não veem eu bocejando sem parar, nem nada. Eu não tenho nada. Então, eu sei mexer. Por exemplo, eu estou cansado. Vocês me dão um espaço que eu possa me recostar ali, em 20 minutos eu recomponho tudo. Se o corpo está entregue às baratas. Entende? Eu sei fazer isso. Ó. Agora, isso foi devido ao processo de projeção. Projeção consciente me ajudou nesse processo do turno mental somático. Me ajudou demais. Então, veja, essa foi a minha noite hoje, para você ter uma ideia como é que eu sou. Hein? Agora, eu não posso deixar, por exemplo, os horários tomar conta da minha inspiração. Se eu estou com a corda toda para fazer o negócio bem disposto, eu vou deixar isso para depois? É aquilo que eu falo. Eu não deixo nada para daqui a 1 minuto. Se tem que fazer, eu vou fazer logo. Está entendendo? Uma outra coisa. Eu nunca tenho uma opção de coisa para comer que eu como aquilo que é pior. Eu como sempre que é o melhor. Porque eu nunca sei o que vai acontecer depois. Vocês estão entendendo? Não? Tudo é a mesma coisa. Do prático, o objetivo. Então, por exemplo, eu tenho 3 coisas para comer. Não, a melhor que eu gosto é essa. Então eu como primeiro, eu não sou besta. Nada desse negócio de poupar para depois, porque a temperatura pode alterar, milhões de coisas podem acontecer, e outra coisa por aí, vamos devagar. Como é que você faz para recuperar, Val? Mandaram aqui o Júlio Oliveira, eu sou o irmão da Narinha. Parabéns pelo 11º ano do CAEC. Abração a todos. Júlio Oliveira. Tá vendo? Tá vendo? Bacana isso aqui, né? O que é? Como é que você faz para recuperar esses 20 minutos que você diz que você para e descansa? O que você Não, faz? eu relaxo ao máximo e entro do lugar. Por exemplo, se eu estou em cima do colchão, eu entro dentro do colchão. Então, o relax mais sério é a hora que você vê que você está entrando para baixo. Dá a sensação disso. Eu sei fazer isso. Em minutos eu faço isso. E outra coisa, eu zero a minha cabeça, tábula rasa. Não há mais nada. Não adianta vir falar interfone, qualquer coisa comigo, que eu não estou nem aí. Já assumi. Nesse caso é mais do que o mental soma. É o holossoma que está funcionando. Agora, gente, isso só tem que conviver para saber como é que é isso. A Graça custou a me entender nessa história. Então ela está lá, daqui a pouco eu saio, dou um beijo nela e falo assim, ó, vou deitar, porque meus horários às vezes não coincidem com ela, que eu vou mais cedo, ela vai mais tarde, né? Eu sou da segunda infância, ela ainda é adulta, então eu vou dormir mais cedo. Então ela está falando comigo, daqui a pouco entra lá. Quando ela abre a porta, que esqueceu de falar uma coisa comigo, ela fala, quando ela vê, eu já estou dormindo, eu não estou nem aí mais, não adianta mais nada, ela já respeita, ela já sabe isso tudo. Ela sabe que eu virei para cá, pronto, acabou. Já dormi. Não estou mais. Não conte comigo. Você está entendendo? Agora, o que eu vejo é o seguinte. Qualquer pessoa, isso é acessível a qualquer pessoa. Mas agora, você demora anos para dominar essa condição. Não é fácil, não. Demora anos. Que aí entra a carga horária de sono, o repouso do corpo, os processos de dieta, o problema dos fármacos, os remédios que você toma, a época da sua vida, o que você faz, processo de viagem.
Você já pensou a minha viagem, como é que era? Eu já cheguei a dormir no piso do avião. Então, na época, quando o Arthur era pequeno, eu pegava só primeira classe. Então, uma primeira classe que cabia 14 pessoas, tinha 3, 4. Então, lá pelas tantas, eu esticava no piso, colocava as almofadas, aquele negócio de avião, e dormia. Você está entendendo? É uma saída. Tudo isso eu já fiz. Agora, dormia ali 20 minutos, não estava bom. Agora, tinha que escolher o lugar, né? Porque senão vinha aeromoço e podia pisar na gente. Que ela fica olhando para cima, não sabe o que tem embaixo. Agora, hoje, por exemplo, você chegou, voltou, 2 horas você comeu, aí dormiu às 4, acordou que horas? Não, às 7. Eu acordei pouquinho tempo depois. Eu não demorei muito, não. Mas agora, eu já estava vestido, trabalhando, bem antes das 7. Está tudo arrumado. Entende? Agora, ó, minhas coisas são tudo no mesmo lugar, eu desarrumo arrumando. Presta atenção, isso tudo faz parte do turno mental somático. Se a pessoa desarrumar desarrumando, não vai. Ela tem que desarrumar arrumando. Então, onde ela passa, ela vai arrumando tudo. Isso aí muda a situação totalmente. Isso aqui é uma dever de casa para você, tá certo? Pastor Valdo, o senhor comentou que, por exemplo, essa noite o senhor realizou umas 6 ou 7 atividades. Normalmente o senhor faz 6 atividades diferentes, em média, não é isso? Normalmente o senhor começa e acaba essas 6 atividades ou o senhor dá continuidade? Não, eu tenho, tudo tem uma sequência natural e lógica. É isso que eu queria Então, saber, por exemplo, como é que é essa a sequência? primeira coisa que eu faço é que tem que fazer revisão. Por exemplo, hoje, aqui, ó, eu tenho para fazer revisões aqui, de 8, 6, mais ou menos 7 ou 8 revisões. Então, a primeira coisa que eu faço é e pego isso aqui e tem um lugar no armário que eu guardo, até ver o que acontece. Entende? Isso é a primeira coisa que eu faço. Segundo, eu olho aquilo que tem para fazer revisão, que está pendente lá, que eu preciso fazer. E outra coisa, eu termino primeiro um arquivo para depois passar para outro. Então, por exemplo, esse arquivo é das 9, 10 mil páginas que tem lá, que é a enciclopédia. Então, eu termino tudo ali. Quando eu passar para o dicionário, já é outra coisa. Tudo diz respeito ao dicionário. Eu vou até o fim. Entende? E outra coisa, se eu canso de um serviço, eu mudo a natureza dele. Outra coisa também, às vezes, devido ao processo da posição, que você fica muitas horas sentado, eu levanto, ando, tomo água, etc., mexo. Faço a parte de operário mental somático, entendeu? A parte do operário intelectual. Então, por exemplo, você tem que guardar uma ficha, um papel, uma pasta, eu faço nessa hora. Então, eu ando, distraio, saio do processo da cadeira. Cala, às vezes, essas atividades, é isso? Faço isso o tempo todo assim, entende? Outra hora eu atendo a gatinha que às vezes está comigo, que abre a porta, então vou abrir a porta para ela, etc. Uma outra coisa, minha gatinha, há muitos anos que ela é assim. Ela está comigo, ou está lá agora. Vamos supor que ela esteja no escritório. Eu chego, ela está lá. Daí a pouco, ela chega e olha para mim e fala que quer abrir a porta porque ela quer ir lá dentro. Ela vai lá dentro, vai ao banheiro e come alguma coisa. Agora, toda vez que ela come, ela chega começando a lamber os beiços e falando sem parar. Ela é igual galinha. Na hora que come, ela mostra que botou ovo. Você está entendendo? Então, eu já sei dessa história toda. Agora, de noite, ela sempre faz isso uma vez. Às vezes, ela faz na mesma hora que eu vou comer, ela também vai. Mas, às vezes, não, ela quer ir antes. Entende? Então, a gente deixa. Ela come também na área da cozinha, tem o problema da dispensa lá dela, com a situação toda. Mas acontece de o senhor ter uma atividade assim de maior duração, por exemplo, se eu trabalhar 5 horas no mesmo Não, às vezes vai 7 horas. Isso depende do que é. Uma e outra o que coisa, determina, senhor? O que determina é o meu gás. Se eu tenho uma coisa que é imperdível, que não pode deixar, por causa da ideia que está brotando, é aquilo que a turma falava lá, você está com um tumor na cabeça que tem que tirar aquilo. Você está entendendo? Aquilo está estourando. Então você tem que deixar o tumor da ideia sair, até acrescentar.
E outra coisa, ainda tem uma coisa pior nisso, que é o pós-fácil dos... Sempre eu vou deitar, às vezes vem aquela currumaça de ideia, depois que você mudou o ambiente, esfriou, você está entendendo? Aí vem aquele monte de ideia. Eu tenho, então, na minha cabeceira, eu tenho tudo lá, caneta com papel, e vou escrevendo as coisas todas, até deixar lá. Uma outra coisa, eu não gosto de deixar isso do outro dia. Eu posso guardar aquilo, desde que eu fixo bem o que é, eu não vou esquecer o tema. Mas é que eu posso, depois daí algumas horas, acordar com outras ideias na cabeça. Aí o negócio fica, até eu recuperar o outro, vai dar todo problema. Porque eu tenho que dar valor, ou dar vantagem, a primazia, privilegiar, colocar como prioritário aquilo que aparece na hora, entende? Para quem está tentando, iniciando esse tipo de turno mental somático, mas no horário da madrugada, você acha que é melhor ter várias atividades como o senhor tem, ou a pessoa investir em uma atividade mais específica? Ela tem que fazer aquilo que seja mais chamativo e mais que prenda mais a atenção dela. Tá. O que seja melhor, para motivá-la. Tá. Porque uma pessoa numa condição dessa, ela tem que ter motivação. Pelo seguinte, ela não pode apelar para nada. Eu, se for apelar, eu vou apelar para gatinho, não tem mais nada para isso. Agora, eu fico lá sozinho, eu escuto a hora, por exemplo, que as ventoinhas trabalham mais devido ao processo da alteração de temperatura. Vejo quando aparece gato lá em casa de fora, ou qualquer bicho que faz barulho, porque eu escuto tudo. Vejo os aviões que passam, os aviões de carreira que saem de madrugada, tudo isso eu sei. Entende? Agora, por exemplo, eles falaram que essa noite teve um disparo aí. Eu estava trabalhando, eu não vi nada. Eu não vi. Você chegou a ver? Mas eu não cheguei a ver. Devia ser longe daqui. Perto não veio. O meu, eu só escuto aquilo que está perto, que é onde eu estou centrado. Eu não vi nada. Tá. Então, mesmo que sejam várias atividades, mesmo que sejam vários focos motivacionais... Várias atividades é muito bom. Você se sente assim com uma realização muito grande. Você fez tudo certinho. Agora, tudo meu é ordenado, classificado, você está entendendo? Organizado, com disciplina. Então, não tem erro. Você está entendendo? Se eu erro, já é uma exceção. Você está entendendo? Eu esquecer as coisas, isso, uma vez na vida, é outra na soma. É a coisa mais rara que tem. Tá, mas, não tem, porque tudo é ali, ó, tudo certinho. Então, nessa ocasião, o Monk já era. Manda ele falar comigo que eu vou dar umas aulas de pós-graduação, de doutorado para ele. Tá certo? Eu tenho só mais uma pergunta. Essa semana o senhor comentou até com o Lógico, com a Mabel, a questão do estilo pessoal. O senhor reforçou que seria importante nós estudarmos o nosso estilo pessoal. Sim. Então, eu queria saber como é que a gente faz esse estudo do estilo Por pessoal, exemplo, que tipo de proveito a gente tira disso? Acabei de dar para a Mabel uma coisa dessa, que é o estilo aqui, a estilística do dicionário. Eu fiz uma introdução que já tem 10 páginas até agora. Então, por exemplo, querendo, posso ler para você ter uma ideia. Aqui eu falo assim, a especificação da estrutura estilística ou comunicativa dos verbetes pode ser melhor entendida através de 46 componentes redacionais diferentes, aqui dispostos na ordem alfabética a título de exemplos. Então eu venho numerar algarismos, números, romanos, datações, preferência pelo extenso. Argumento, categoria entre parênteses, no fim, classificação. 3, hasteamento. 4, aumentativo. 5, datações, personalidade. 6, diminutivo. Agora, só aqui tem 46. Só para ver como é que são os componentes da estrutura da redação do verbete. Agora, ó, tem várias páginas antes, várias páginas depois aqui, explicitando isso tudo. Começa pela definologia, na introdução. Então, isso é o meu estilo que eu coloquei para a pessoa ver o que tem. E ela olhar que tem racionalidade do que eu estou fazendo. Para combater isso, tem que me apresentar uma coisa melhor do que essa técnica que está aqui. Como esse assunto é novo, eu tenho que criar coisas novas, que é a técnica. Eu tenho que entregar isso aqui hoje para o Lógico, para o Antônio e para a Adriana, que não apareceu. Entende? Para eles dar uma olhadela também. O Lógico está chegando aí.
Então ele já vai receber o dever de casa dele. Agora, tem 10 páginas já, essa introdução. Um dia desse estava com 2 páginas, eu ampliei. Agora, ó, muita coisa ainda vai ser ampliada nesses próximos anos, porque tem muito detalhe. É um dicionário com muito detalhe, entende? Mas você tem alguma dica, assim, para que nós possamos estudar o nosso próprio estilo? Que você falou que é importante nós fazermos isso. Em primeiro lugar, a pessoa tem que ver aquilo que ela é boa. Você é boa para escrever em quê? Qual é o prisma? Qual a estrutura? Você é boa em quê? Na memória? Você é boa para adjetivar? Você é boa em matéria de substantivo? Você é boa em matéria de algum dicionário cerebral específico? Isso, então, você pega aquilo que é o melhor e tasca. Aí não tem jeito. Você, em pouco tempo, você tem muito resultado. Vale a pena. E como é que a gente lida com o resultado desse estudo que você falou? Ampliando cada vez mais, jamais satisfazendo o contexto que você escreveu. Sempre você pode fazer melhor do que aquilo. Agora, lembrando, concisão é uma coisa relativa, mas às vezes, num processo de colocalismo para a pessoa mais superficial, as frases curtas devem predominar sobre as longas. Isso tudo você tem que começar a ver, a técnica, como é que é. Entende? Mas agora, o problema é ver se você está com racionalidade e lógica o tempo todo dentro da redação que você fez do seu texto. Como é que a gente descobre no que a gente é bom? Como se descobre isso? Mostra aí depois o seu texto para uma pessoa, por exemplo, igual Adriano ou Amabel. Eles vão derriçar madeira em você, falar o que presta e o que não presta. E vai falar, não, você é boa nisso. Vocês já não viram eu falar aqui para as pessoas como é que é? Eu já fiz aqui até publicamente coisas sobre a Adriana, você, o Everton, a Kátia, ela, tudo eu já fiz observação. A mim, ela lá, ó, a Dulce, tudo isso aí eu já fiz observação. A gente vê. Tem aqueles pontos altos da pessoa. Agora, por exemplo, tem coisa muito mais rara, difícil. Por exemplo, uma coisa difícil é a pessoa saber qual é a forma, o termo ou a palavra mais adequada para que aquele texto fique melhor de uma maneira unânime, ou pelo menos dentro de um consenso alto. Aqui, por exemplo, nós temos o Antônio, que tem isso como um ponto alto dele. Uma outra que tem é a Mabel. Você está entendendo? Dentro da turma toda aqui. Isso aí se destaca, sobressai, você vê, não tem jeito. Agora, eu que mexo muito com isso, vocês já pensaram, por exemplo, eu tive 10 anos de trabalho com o Chico Xavier. O Chico escrevia muito bem para o povão, para fazer tacom. Ele deixou 410 livros quando ele morreu. Presta atenção. O Chico falava para mim assim, Valdo, olha para mim, meu filho, veja isso aqui, como é que está. Eu fazia revisão para ele, muito mais novo do que ele. A federação mandava livro, quando o negócio era muito sério, para eu fazer uma revisão do livro, que já tinha feito a revisão final, estava para entrar no prelo. Eu, então, achava ainda alguma coisa. Entende? Então, o processo meu, qual que é a minha característica boa? Eu sou detalhista. Eu vejo certas coisas que às vezes passou batido na maioria. E comigo eu vejo. Agora, tem uma coisa muito interessante. Tem um livro do Abigar Renault, que é um dos caras que mais conheceram português em Minas Gerais e no Brasil. Ele fez um livro e os caras falaram, esse nós desafiamos para você achar erro. Como era desafio, eu falei assim, o que eu ganho com isso? Não, nós te damos uma coleção de livros aí, se você achar erro nisso. Eu achei 2 erros, e todos eles foram obrigados a admitir que tinha erro mesmo. E parece que naquela ocasião, um erro era de forma, o outro era de conteúdo. Foi um processo de escrever, né? E outra coisa, era um livrinho, não era coisa mesmo, porque se fosse grande eu não ia ver isso. Quer dizer, o livro era pequeno,
Está entendendo? Agora, nunca pude esquecer, porque eu ganhei eu acho que eles me deram 8 livros uma vez, por causa dessa. Então você veja, eu não sou bom tanto assim de revisão. Eu sou bom de detalhe. É o olho de lince, os olhos de lince. É pentear com pente fino, usar o micrótomo, ou colocar o microscópio no telescópio, ou vice-versa. Mas o melhor é isso, é colocar no telescópio, você colocar o microscópio na ponta dele. Outra coisa, é o que eu falo, a ponta pontiaguda do tatuzão. É isso aí que é a minha ideia. Ó. Agora, ó, quem falou para mim que eu era bom nisso e que eu acreditei, admiti, porque naquela ocasião eu acreditava nas coisas. Eu acreditei totalmente. Foi a minha mãe. A minha mãe falou assim, estou acostumado com muito menino. Você é esquisito. Você passa aquilo que eu vejo. Quer dizer, ela deixava passar, entendeu? E eu via. Então, ela falava, não, você está vendo aquilo que eu passei. Então você passa aquilo que eu vejo. Presta atenção, ela invertia para ver como é que eu raciocinava. Vocês estão entendendo ou não? Você passa aquilo que eu vejo. Porque eu via aquilo que ela deixava passar. Vocês estão entendendo ou não? Isso é ideia dela, tudo ideia dela. Minha mãe tinha muita coisa disso, porque ela era uma artista, né? Em matéria de música, aquela coisa toda. E ela sabia isso, sabia muita lírica, que as letras de música ela conhecia demais. Então isso era um negócio sério. A letra muito boa de professora, ela me ajudou demais. Agora, a hora que ela falou que eu era bom nisso, por que ela chegou que eu era bom? Por causa da carta enigmática. Que eu pegava aquilo e liquidava com a carta enigmática em pouco tempo. E depois comecei a fazer a carta enigmática para ela com desenho e tudo. Em 3 meses ela jogou a toalha. Falou assim, agora é só você que faz isso. Todos os concursos que tem aqui, primeiro você vai fazer. Se você tiver problema, você me fala. Agora, qual a minha idade? 5 anos. Agora, isso no teu temperamento tem raiz aonde? Não, isso aí vem das questões do Zéfiro, é coisa muito antiga. É aquilo que eu estava estudando, que eu estou encasquetado até agora com aquele processo da retrocognição, que eu tive, que eu vi que o processo era grego. Mas eu não sei o que é aquilo. O negócio estava em cima, os papiros, a coisa toda para despachar. E o povo todo foi dormir, eu continuei. Quer dizer, você pensa bem, quanto tempo não faz que eu deixo de dormir? Então, o problema todo nosso é esse. O ideal seria a gente vir para cá e não dormir. Mas é impraticável, não dá certo. Mas isso é que seria o ideal, né? Para aproveitar o tempo. Agora, o povo, já na União da Mocidade Espírita de Uberaba, que eu era o presidente, eles já falavam, não, o Valdo é difícil, porque para ele o dia eu preciso de 48 horas, devido a todas as atividades que eu fazia simultaneamente. Agora, você pensou eu, com disposição, né? Eu estou com 80 e estou desse jeito, como é que é? Você já pensou quando eu era? Pensa bem como é que eu era. O negócio era brabo. Agora, tudo é um problema de você se dedicar. E olhe primeiro quais são seus flancos de alto nível, que caminha para os trafortes, os mega trafortes. Olha qual é o seu perfil exato. A partir desse perfil bem classificado, a sua tendência é ganhar cada vez mais conquistas. Você vai conseguir certas façanhas, certos feitos. Aquilo que você não esperava, você vai conseguir muito mais cedo. Mas tenha que classificar, identificar, diagnosticar. E da Grace, uma medida seria mostrar o texto para essas pessoas que o senhor falou, mas o que mais que a gente poderia fazer para classificar bem esse perfil, caracterizar melhor esse perfil? Por exemplo, aquele cara ali, eu vi desde o início, sem falar com ele, como é que ele era. Depois, com o tempo, eu fui abrindo o jogo. Hoje ele sabe da história toda. Em matéria de processo de escrever e ter uma visão do assunto, ele é fora de série. Agora, provei tudo para ele, mostrei. Hoje ele está me ajudando. E ele mesmo me pediu o dever de casa. Você está com 3 deveres de casa hoje, não está? Olha lá. Eu sou pior do que o Vicente Lopes Pérez. Está entendendo?
Mas é o jeito. O João, que não está aqui hoje, ele sempre falou, não, falou para... Ah, está aqui. O João que falou para ela, não, o Valdo é muito exigente. Agora, as minhas exigências são essas. Mas é verdade, eu falei com ele, você tem toda a razão. Eu também acho. Eu sou uma droga, sabe? Então, eu dou muito trabalho para entendi. todo mundo perto de mim. Para a gente ter um perfil bem caracterizado, a gente tem que pedir para o senhor um dever de casa, é isso? Que o senhor nos vai ajudar. Pedir o quê? É isso? A gente tem que pedir para o senhor um dever de casa, é isso? Para a gente ter o nosso perfil bem caracterizado. Pedir o quê? Pedir ao senhor um dever de casa, para ter o nosso perfil bem caracterizado. Vocês têm que fazer o dever por vocês. Agora, tem que levar isso seriamente, né? A pessoa pegar e fazer, né? Não deixar para amanhã. Por exemplo, eu já escrevi lá nos verbetes do dicionário que a turma aqui é um pouco mole nessa questão de revisão. Que não tem motivo de ser assim. Tem um verbete lá sobre isso. Tá. Não há motivo de uma revisão de 2 páginas a pessoa ficar com aquilo 10 dias. Baseado em quê? Isso é o besô. Uma pessoa desorientada. 2 páginas, 10 dias? E quantos não aconteceram isso aqui? Então, pensa bem. Eu geralmente dou o dever de casa para quem eu já conheço, para não perder tempo. Porque senão, como é que nós ficamos? Agora, a pessoa que está começando, ela tem que fazer por si, pouco a pouco. Depois ela começa a ouvir. Agora, ó, é bom vocês ouvirem a Dulce, a Rosa, a Adriana, a Kátia, a Mabel. Só aí nós temos umas 5 monstras. Esse povo é terrível em matéria das coisas que se escreve aqui hoje. Um que está despontando agora, que eu estou mexendo com ele, é o João. Ele está sofrendo comigo já faz um mês, não é isso? Mas vai bem, ele está indo bem. Agora, ele é dos tais de detalhes. Então, é o homem do piolho, entendeu? Isso é muito importante. O homem do piolho vê. E outra coisa, ele é tranquilo. Ele é tranquilo. Ele já está começando a falar as coisas tudo certo. Já fala, na hora que ele vai falar, ele fala direitinho as palavras, tudo certo. Das sessões do verbete, tudo. Isso aí não é para qualquer um. Entende? E a pessoa sempre compra, não, é aqui, ou qualquer coisa. Ele não, ele fala direitinho e tal. E devagar, ele não fica afobado. Já vi várias vezes, ele não afobou com nada, então ele está indo muito bem, ele aí vai longe. Eu já falei com ele. Em matéria de intelectualidade, porque, gente, a coisa mais difícil é a intelectualidade, mas o mais atraente, o mais envolvente que tem também é a intelectualidade. Todos esses jogos intelectuais são superiores a todos os tipos de outros jogos, de lazeres, de esporte ou qualquer coisa. O processo mental somático é envolvente. Uma outra coisa, lá pelas tantas, você vai sentir que você domina as palavras. Isso aí é uma coisa de doido, a hora que a pessoa chega nesse nível. Você é um dicionário. Acabou. Você é um dicionário ambulante. Como é que fica? Nesse nível a pessoa muda. Agora, ó, é necessário, só depois desse nível, que a pessoa tem que entrar nos processos de polimatia, de erudição, uma coisa mais avançada. Até lá ela tem que pegar nas beiradas mesmo e começar a fazer uma estrutura dentro do processo de coloquialismo, dentro do problema de redacionologia e tudo mais, sabe? A redaciologia. Isso aí, no início tem que ser isso. Para depois ela pegar o grandão. Tem gente que ficou sabendo alguma coisinha, na mesma hora ele quer ser filósofo. É igual esse que escreveu para você hoje, viu, Arido? Isso aí fala com ele depois, explica para ele. As indagações, eles estão cheias de furo, né? Você viu ali. Você explica para ele. Agora, eu gostaria de mostrar a conscienciologia para algumas pessoas nas quais sinto abertura, mas eu ainda não sou muito boa com as palavras e tenho receio de acabar causando um refluxo. Gostaria de saber se tem alguma bibliografia que introduza a pessoa à conscienciologia de maneira suave, porque se depender de mim, eu jogo uma avalanche de informações na pessoa e acabo retardando o processo. Olha, dá o livro Nossa Evolução para as pessoas e fala com ela para estudar e depois discutir com você. E outra coisa, tem que ler desancando com o livro, tem que criticar tudo, heterocrítica. Nossa Evolução. Você arranja o livro aí onde é que você mandou para cá o e-mail.
Sou engenheiro mecânico aeronáutico e estou pensando em trabalhar num esboço de artigo científico a respeito de modelagem físico-matemática de alguns fenômenos envolvendo energias conscienciais. Gostaria de saber se no CAEC existe algum grupo de físico e engenheiro constituído que eu possa entrar em contato para discutir algumas ideias. Eu acho, Rosa, que esse aqui seria bom você atender. Ó, está aqui. Esse nosso amigo vive escrevendo para cá, tá? Esses dias todos tem coisa dele. Entra em contato para ele ver. A turma lá do estúdio te dá endereço. Poderíamos dizer se uma consciência pretende convencer a outra, dirige-se prioritariamente ao seu psicossoma? Não, isso aí é feito por quem quer vender. É coisa da psicologia, é das vendas e etc. É quem quer persuadir os outros que pensa desse jeito. Com relação a Tales, essa seria dirigida então a aumentar a soma, sim. Porém, na prática, esse limite torna-se bastante sutil. E dessa forma eu pergunto, seria anticosmoética atingir a um veículo partindo do outro? Ou seja, seria justo sensibilizar a pessoa com a finalidade de reter sua atenção para então fazer os devidos crescimentos? Eu acho que aí é um problema de cosmoética íntima. Eu não faço isso. Eu não gosto de tapear ninguém. Eu vou direto aos finalmente e falo na cara. Agora, você é mulher. A mulher está acostumada aos desvios. É igual o rio. Mulher é igual ao rio. Sabe contornar os obstáculos. É a curvilínea. Né? E eu sou contra isso. É melhor você falar com lógica. E isso é melhor também para você. Esse negócio de estar voltando, não dá. Fazer tacon, não dá. Paradoxologia, página 38. O paradoxo da Verpon, mais de ponta problemática, ser capaz de produzir o estupro evolutivo evitável. O professor poderia exemplificar? Sim. Por exemplo, você chega numa pessoa e vê que ela tem um determinado mega trafar violento. Então você chega e mostra as Verpons da conscienciologia e liquida com o processo dela. Isso faz mal para ela, em vez de ajudar. Você tem que ir devagar, apalpando as coisas, mostrando pouco a pouco. E, se puder, usar a maiêutica, que é a técnica antiga do Sócrates. Falar com as próprias ideias da pessoa, as palavras dela, e fazer com que ela mude a ideia por ela mesma. Mas você orientando o que ela deve fazer. Isso é que é a maiêutica. Isso aí é que é o processo do diálogo socrático. O problema do debate básico, do diálogo. Vale a pena pensar por aí. Às vezes, pode ajudar muito a pessoa. Paulo? Sim. Aqui no B, 2 perguntas. Para uma pessoa que já gosta de estudar e tem o hábito, o que ela pode fazer para melhorar a curiosidade intelectual? É ela lembrar de uma coisa séria. Ela fazia até que é o seguinte: toda página que eu ler, eu vou tirar algum produto. Se eu ler 5 páginas e não tem produto nenhum que eu possa usar, eu deixo de ler. Passo para outra leitura. Um exemplo. Que exemplo? Qualquer livro, revista, jornal, Diaba 4, filme que você esteja vendo. Mas eu faço aqui um resumo daquela página. Então. Como é que é? Um resumo que eu estou perguntando. Não, nada de resumo, não é isso que eu estou falando. Você tem que pegar lá uma palavra, por exemplo. Entende? Por exemplo, ó, eu aqui nessa introdução, eu estava mostrando ali para eles, tem um negócio aqui sutil. Aqui está o seguinte: no problema aqui que eu estou falando lá, nos componentes da estrutura da redação do dicionário que eu estou fazendo, que já está com 300 páginas só, eu falo então nos componentes, uma aqui que é o seguinte: neoexpressões chamativas. Você pode chegar e ver tudo que é neoexpressão chamativa para você. Aquilo que é o melhor, o filé mignon, o ideal, a pérola negra, a aves rara. Então você veja, qual que é a neoexpressão chamativa que eu estou dando exemplo? Nos séculos seguintes ao 11, vírgula. Olha só essa expressão. Vocês não viram isso por aí, viram? É muito raro isso aí, o povo não vai usar a expressão desse jeito. Agora, quer português mais claro do que esse? Nos séculos seguintes ao 11,
Isso aí é porque eu estou falando lá nos verbetes, isso eu pesquei lá no dicionário, sobre o problema do ano 1001, etc., meu processo da Helvex. Nos séculos seguintes ao XI, olha o modo de abordar. Isso eu estou falando do ponto de vista de forma, mas é lógico que tem o conteúdo no meio. Então procure essas coisas em tudo que você lê e anote tudo no seu laptop. Faça lá um arquivo sobre isso. Você vai ampliar o seu dicionário cerebral. Com isso, você pode fazer o que você vai entender. Quem aumentou o dicionário cerebral pode topar qualquer redação. Outra coisa também, a gente de vez em quando escuta algumas pessoas falando que conhecem outras pessoas que ficaram doidas de tanto estudar. O que acontece, na verdade, com essas pessoas? Sim, fica doido. Siga a opinião delas, fique doido o mais depressa possível, você só lucra com isso. Manda essas pessoas para aquele lugar, ou seja, para a holoteca, tá bom? Isso é um preconceito, então, que a pessoa Lógico, tem, né? Besteira. Se a vovozinha, fala assim, a sua vovozinha aconteceu isso, né, tadinha? Coitadinha. Fala com elas assim. Professor Val. Liquida com isso. Isso aí é fuga, é a pessoa que não quer estudar. Professor, Sim. letra B, Rosa, aqui. Na definologia, gostaria que o senhor especificasse, mas quando o senhor coloca realidades universais da consciência, da natureza do cosmos, o senhor poderia fazer... Eu venho assim me perguntando desde ontem, eu acho que eu já estava linkada nesse verbete, essa questão da evolução do primata, da questão do inconsciente ou da pré-consciência do primata até nós, vamos dizer, até chegar ao serenão. Mas a gente tem que esquecer isso, né? O negócio nosso agora é pensar em serenologia, serenão, mas há uma evolução. Pensar grande e esquecer a primatologia. Não, professor, mas a gente tem que pegar lá da base. Não tem nada que pegar, não, deixa disso. Você já está pegando muita coisa com a infância. Não entra no infantilismo, não. Não, professor, olha só. Existe a síndrome do infantilismo. A pessoa que trabalha muito com criança pode acabar sendo a criançada. Não, mas não é isso que eu estou especificando. O que eu estou querendo colocar é o seguinte. O Jung fala do inconsciente coletivo. Todos nós falamos que o inconsciente não existe, já existe uma consciência. Aqui, eu já coloco uma opção de coisa dessa para liquidar com isso. Uma delas é mito. Aqui está, mitologia, o mito do estudo intensivo ser prejudicial, que é o que ele perguntou lá, que o povo fala para ele. Isso tudo é tolice. Agora, vou te contar com o seu chefe que está aí perto. Em matéria de mito, existem dois tipos. O mito tradicional, que é aquele feito pela própria Vox Populi, e tem o mito filosófico, que é o abordado desde a época do Sócrates. Os dois são de vomitar, esquece os dois, não perca tempo com isso. Por exemplo, esses dias eu trouxe aqui um livro muito sério sobre o mito socrático, a situação toda, que ele está tentando colocar algum aspecto novo dentro do assunto. Eu já vi o livro agora, não achei nada que quisesse enriquecer, que viesse melhorar a situação. Não dá, você perde tempo com isso. Professor, eu acho que o senhor não pegou bem a minha pergunta. Olha só, eu não estou perguntando... Presta atenção, por favor. Eu estou perguntando... Se ela falar em mito mais uma vez, vocês dão um beliscão nela aí para mim. Por favor. Olha só, o que eu quero perguntar é o seguinte. É essa diferença do inconsciente coletivo, da civilização, do pré-homem até chegar ao homem. Sim. E a diferença entre esse inconsciente coletivo e a pré-consciência. O que nós trazemos nessa evolução do primata ao serenão. Acho que isso não tem infantilidade nenhuma nesse raciocínio. Demais. Isso aí é a parte do porão da paragenética que você está falando. Ou se você quiser, a sarjeta da sua holobiografia. Esquece isso. Tem que superar o processo. Mas como a humanidade... Todo estudo é bom. Eu parto da seguinte pergunta. Se você gosta da seguinte questão. Todo estudo é bom. Mas veja, nem sempre é o prioritário. Esse aí é besteira. Não perca tempo com isso.
Daqui a pouco você vai falar só em arquétipos. Aí eu vou vomitar na sua frente. Que é o processo do Jung. Chega disso. Uma outra coisa que eu quero te falar. Por exemplo, existe aquele negócio do inconsciente coletivo, com a situação toda. E existe também o chamado domínio acásico. Tudo isso é besteirada. O processo nós temos é holopensene. Isso é que é a coisa mais séria que pesca isso tudo e envolve tudo. Na hora que você entender o holopensene, você não vai perder mais tempo com arquétipo, com processo. Só você vai estudar história. Aí já é outra coisa. Então você está perdendo tempo com o passado. Não estou perdendo, eu estou questionando, professor. Pois é. Eu acho que eles têm agora, que o seu questionamento tem. Ok, você é boa nisso. Mas agora o que eu estou te falando é o seguinte, não perca tempo com isso. Isso aí é porque você trabalha com muita criança. Então você quer ver a raiz do processo. O problema é esse. Mas eu não posso perder tempo com isso. Senão daqui a pouco você está mexendo com aquilo que eu chamo, que é a síndrome do infantilismo. O povo começa a mexer com isso, só fica por aí, não sai disso. Agora, é mais uma vida que você vai jogar fora, sendo que essa vale por 15 das antigas. Nós não podemos mexer com o processo de passadismo, a chamada passadologia, numa vida dessa que vale por 15 das outras. É muito desafio para nos envolver hoje, muito mais prioritário do que isso. Presta atenção, Rosa. Olha bem nisso. Bom, aqui na página 38, na politicologia, o último item, você fala das políticas educacionais para o desenvolvimento do pensamento crítico. Esse é um tema que eu tenho estudado, tenho trabalhado, inclusive, profissionalmente com isso. Você pode aprofundar um pouco mais como que poderia ser operacionalizado isso? O Brasil, você sabe, tem 2 defeitos nessa área aí que você está falando. Eu vou ler o que ele falou. As políticas educacionais para o desenvolvimento do pensamento crítico. Primeiro, o Ministério da Educação, eu falei que é o Ministério da Deseducação ou da Ignorância. Eu não sei bem qual que é o nome que vocês querem dar. Porque está tudo para trás. E outra coisa, pensamento crítico é uma coisa que não tem. Nós não temos hoje, por exemplo, uma boa oposição política no Brasil. Então, onde é que tem? O pensamento crítico, por exemplo, desses processos do Supremo Tribunal Federal. Olha, eu estava vendo aí o negócio de ontem, um rapaz de 20 e poucos anos que matou 2 mocinhas, com 38 facadas. E ele queria isso para arranjar R$70 para comprar cocaína. Agora, ele matou e apareceu lá, jogou a faca, a roupa dele estava ensanguentada, tudo no meio do matagal. E chegou lá e começou a chorar as mágoas, que aquela pessoa que matou aquelas moças devia de ser morta o mais depressa possível. E praticamente fez até cara de choro na frente de todo mundo. 2 dias depois, já não sabe o que aconteceu, parece que a pressão foi maior, ele se arrependeu, chegou lá e confessou o crime. Agora, na Rede Bandeirante lá, o nosso amigo Fatioli entregou primeiro o cara positivo lá, falando por ele, depois o negativo. Agora, gente, eu não sei que tipo de consréu é aquela, mas é das mais avançadinhas que tem por aí afora. Isso é a época que nós estamos atualmente. Vamos observar, então, através disso, dentro desse contexto todo que nós estamos falando aqui, como é que fica isso? Onde é que vai ficar o desenvolvimento crítico desse povo, do Supremo Tribunal Federal? O pai das crianças falou assim, vamos ver o que acontece. Esse rapaz tinha que apodrecer na cadeia. Aí vem o Fatioli com o povo. Não, no Brasil só fica 30 anos, depois está livre. Mas é que às vezes não é isso. Daqui 2 anos ele vai passar na frente da sua casa. Porque eles arranjam habeas corpus, não sei o que é. Aí o homem lá, com todo o linguajar dele, primário, falou só verdade, muito superior ao Supremo Tribunal Federal. Falei assim, mas no Brasil tem muito disso. Eles ajudam o criminoso e dão folga para ele. E aquela pessoa que é a vítima é esquecida na hora. Ele falou, mas falou umas 5 coisas como se tivesse atualizadinho sobre política e a situação do Brasil. E o homem que você vê que é da classe C ou D. Então, impressionante o pai.
Agora, então, como é que nós ficamos? Se o Supremo Tribunal amanhã, ou o juiz lá, sei lá, as quantas, aonde que ele está, se ele não coloca esse rapaz na rua daqui a pouco, como é que fica isso? É o que acontece. Gente, o rapaz é bem apessoado. Sabe como é que é? Não é de jogar fora. O rapaz é bem arrumadinho, as orelhas bem, não é orelha de macaco, nem nada, bem arrumado, a cara dele, tudo isso. Tem até o processo aqui, ó, da entrada do cabelo aqui, que eles falam que é o homem de viúvo. Sabe como é que é? Tem a entrada de viúvo, tudo arrumadinho. Você ele não parece toxicômano. Então, veja, como é que fica amanhã? Eles vão colocar esse rapaz na rua? Agora, o Fatioli já falou. Que o Fatioli, há mais de 20 anos que eu trabalho com isso, nunca vi uma coisa dessa. Que frieza, que gelo. Como é que é esse rapaz? Como é que é possível? Não é fácil. Agora, o meu problema é o Supremo Tribunal. Como é que eles vão deixar um rapaz desse na rua? Ele é um perigo. Ele vai matar mais gente. Pode esperar. Mas dentro disso, então. Se eles não mataram o rapaz na cadeia, porque se o povo lá na cadeia viu o que o Fatioli falou ontem, eles vão acabar com ele. Mas dentro disso, o que você sugere para formular políticas educacionais que desenvolvam o pensamento crítico? Que tipo de sugestão a gente poderia dar? O problema é isso? começar a arranjar livros adequados para o povo começar a pensar dentro da área da sociologia, para caminhar para uma politicologia mais avançada e entender o processo da conviviologia cosmoética. Esse é que é o caminho. Valdo. Que a situação aí são essas duas coisas que o Brasil precisa. Primeiro, uma educação melhor do que essa que está aí. Segundo, ter a heterocrítica que não tem mais. Ninguém mais faz grandes polêmicas, debates, discussões. Não tem mais nada disso. O Brasil virou um monte de efeminados. Todo mundo está recuando, tem covardia. Você está entendendo? Estrogênio está dominando o povo. Não há mais testosterona. É por isso que eu falei, né? Eu já falei aqui umas 2 vezes, vou falar a terceira. Era pegar um avião daqueles que coloca processo na plantação, encher com muitas toneladas de testosterona e passar em todas as repartições de Brasília e jogar em cima, para ver se o povo lá melhora. Agora, é lógico, a Câmara, os ministérios, está entendendo? O Senado, jogar tudo, bastante testosterona, uma chuva de testosterona. Pode ser que vai melhorar. É uma saída. Essa falta de testosterona, nesse sentido figurado, e posicionamento e criticidade, você acha que é devido a quê? Por que atualmente tem essa questão? Fazer média. O Brasil hoje vive na base da fazeção de média, o fazimento de média, se você quiser um português melhor. Fazimento de média. Todo mundo está querendo fazer média. Vamos dizer, todo mundo não, 80%. Entende? Tem uns 20% que estão reclamando. Só essa questão desse Fatioli é esse da televisão, né? Eu não entendi. Você podia aprofundar o que ele falou, por favor? O Fatioli, ele falou assim, faz mais de 20 anos que eu trabalho com isso. Você sabe que o Fatioli é até difícil da gente escutar, né? Ele é super histriônico, é muito mais que o da Atena. E ele é que está no lugar agora do Brasil, gente. E outra coisa, você sabe que a reportagem sobre crimes no Brasil, a Bandeirante é muito superior à Globo, não pode nem comparar. E outra coisa, eles têm muito boa audiência. E outra coisa, o governo de São Paulo ajuda o programa. Muito mais que qualquer outro programa no Brasil. Outra coisa, o Águia está mais com eles. Eles conhecem tudo, fala que é o chefe, como é que é. Sabe o que é o Águia? O Águia é aquele avião que vê as coisas todas em São Paulo. O Fatioli que substituiu Agora, o Fatioli substitui o da Atena. Agora, ele, de qualquer maneira, fala sem parar e correto. As expressões que ele usa, o negócio todo é aquilo mesmo, não tem jeito, não dá para desfazer o que ele está falando. O homem é seríssimo nisso aí. Agora, ele falou o seguinte, eu estou com isso há mais de 20 anos, eu nunca vi uma coisa dessa, uma personalidade igual essa. Agora, me deu vontade de telefonar para ela, olha, ele é Consréu desse tipo, e dá a classificação da Consréu.
daquelas 100 que eu tenho, precisar de classificar, né, o cara. Que esse é a geladeira total. Ele veio diretamente da Sibéria. Não, é impressionante, que o rapaz não parece toxicômano, não parece nada. Agora, eles filmaram ele antes. Você há de ver a dignidade do cara. E depois, ele falando que ele fez aquilo. E ele com a cabeça baixada, porque estava com vergonha de se apresentar. Negócio terrível isso, realmente. 20 e poucos anos. Como é que fica? É um caso para se pensar. Agora, eu só fiquei pensando lá, igual que o Fatioli estava falando. Daqui 2 anos ele está passando na frente da casa do pai das crianças, das moças. Como é que vai ser? Você pensou? Daqui 2 anos está solto? Porque eles facilitam tudo para a pessoa não ficar lá. Agora, devia de arranjar o quê? Um local fechado para a pessoa plantar as coisas, fazer construção, o diabo ela trabalhar, virar operário lá dentro o resto da vida. Isso é que seria ideal. Eu sou favorável ao operariado o resto da vida. Val, sou favorável. Val, aqui na B. Sim. Na B. A questão da estudiosidade, né? Quando você vai desenvolvendo um tema de pesquisa, ele vai ramificando para outras áreas, ele vai se complexificando. Qual que é a orientação nesse caso? Você tenta abarcar essas áreas secundárias ou a ideia é continuar dentro da linha principal? Não, aí tem em que percentual você mexe com secundários ou não? Sérios para você pensar, ou 2 vieses. O primeiro é o seguinte, é você ir até o fim se você tem persistência e paciência para exaustividade. Aí você vai fazer a panorâmica para que aquela sua pesquisa seja maior da área até o momento. Não tem nenhuma. Ela ultrapassou tudo que havia. Isso então é o primeiro. Para quem tem gabarito e tem paciência grande, entende? Com dedicação. Não pode pensar muito em tempo. Tem que trabalhar. E a segunda é você ver, a hora que o negócio cresceu, você pensar qual é o departamento, o setor, o viés mais chamativo e mais produtivo para esclarecer o povo. E você fixar em cima daquilo, ampliar aquele departamento. Então você fica com uma coisa reduzida, que vai ficar menor, você vai acabar logo, mas em compensação, você está falando do filé mignon do seu trabalho. Entende? Agora, eu recomendo a pessoa bancar e fazer o tratado da exaustividade, e não ficar no manual da especialização. Entendeu? Especializado que eu estou falando, quer dizer, o manual do distrito acanhado, pequenininho, o departamentozinho pequeno. Que isso vira manual. Agora, o outro já seria um tratado, é uma coisa grande. Você entendeu os dois? Esses 2 viés, de modo geral, isso serve para todo tipo de pesquisa que vocês fizerem. Você olha que eu tenho exemplo disso, eu posso ser uma boa cobaia para você. Eu tenho vários manuais e tenho vários livrões. Cada um é aquilo que a gente faz. No caso, o segundo viés, você poderia esclarecer um pouco de novo com relação... É o manual. O segundo viés é o manual. É você fazer uma coisa que é especializada naquilo. Pega um manual meu e vê como é que às vezes eu consigo esgotar o processo. Por exemplo, o consensograma. Tipo passo a passo. Eu fiz o manual e falei assim, para fazer um livro adequado, quer dizer, um tratado sobre a conscienciogramometria, ou qualquer coisa nesse sentido, conscienciogramologia, a pessoa tem que fazer 50 questões. Eu fiz 2.000. 50.000, e eu fiz 2. Você está entendendo? 2.000. Então, por exemplo, você pode aumentar mais 48.000 de questões de todo tipo. Isso aqui é o tratado. Agora, veja o consensograma. E outra coisa que eu falo, é besteira. Se a pessoa for fazer 50.000 questões, ela não vai dispensar as 2.000 que eu fiz. Não tem jeito. Então, está estigmatizado o assunto. Você entendeu o que é? É pequenino, mas resolve. Pílula de vida, Dr. Rosa. É assim que deve ser o manual. Entendi. 200 páginas é uma coisa. Agora, depois, você fazer um livro com 1.500 páginas já é outro.
Outra coisa, 200 páginas desse tamanho. E o outro de 1.500 páginas desse tamanho. É só olhar os livros aqui, ó. Um grandão, um pequeno. Olha ali que aí tem tudo. Você entendeu, né? Primeiro viés, segundo viés. Eu uso isso tudo na minha vida. Agora, por exemplo, existe um terceiro viés, que é a loucura. Qual que é a loucura? É aquele que não tem mais, é o infindável, é o ilimitado, é aquele que não tem, que é a enciclopédia, e que agora eu estou começando o dicionário. Daqui uns tempos eu posso falar para vocês. Por agora ainda não tem gabarito. Eu não posso usar verbação com dicionário, não dá. Com a enciclopédia eu já posso, eu já tenho verbaciologia. Volta aqui na página 38 também, na primeira linha, o trinômio raciocinar, comunicar, operacionalizar. Você pode falar um pouco mais sobre isso e esse contexto do operacionalizar? Primeira linha. O primeiro é o raciocínio, depois você comunica. Na hora que você comunica, então, você vai colocar aquilo em funcionamento. Então você coloca a operacionalização, ou ele operativo, aquele processo que você arranjou. Primeiro é o raciocínio, depois a comunicação. Essa comunicação é importante porque não é só por causa dos outros, mas é por causa do andamento do próprio trabalho, que às vezes você precisa fazer uma equipe para chegar na operação. Então a operação ela vem no fim. Agora, pensa bem isso aí junto da estudiosidade, é perfeito. Então você vai ver, a raciocinalidade seria aqui um raciocínio, um processo teórico. A comunicação já começou a ficar prática. Agora, na operacionalização, aí já entrou a teática. Entendeu como é que é? Porque normalmente você fala um pouco também que seria, eu pensei, né? Poderia ser raciocinar, operacionalizar e depois comunicar, né? Você comenta até de só falar quando você aplicou. Não, mas a comunicação, às vezes, você precisa de ter mais gente. Ela entra antes. Para trabalho do grupo. Outra coisa, às vezes o que você vai fazer nem precisa mais de comunicação. A operação, às vezes, é uma coisa in situ. Ela é, entende? Mais de circuito fechado. Como é que fica? Se ter gente ali para segurar a barra. Val, é o seguinte, eu me acho, quando eu escrevo, eu demoro, e parece que é geral, não sei, mas estou falando mais de mim. No teu caso, você escreve tudo rápido, você faz um verbete por dia, mas você faz lá em 1 hora. Qual o caminho... Ontem aqui, ó, antes de começar aqui a tertúlia, eu fiz 2 verbetes de dicionário. Por 2 páginas que eu escrevi, de assunto totalmente diferente um do outro. De assuntos diferentes. Hoje eu não fiz isso porque eu estava revisando aqui a introdução. Já comecei a fazer a revisão disso. E eu percebi, um verbete que eu fiz até mais rápido, saiu melhor. Coisa que a gente começa a demorar, começa a querer, aí piora. Quando você demora, é porque você não está com gasolina azul com aquilo. A sua motivação está baixa, você está errado. Teve um que eu desisti. A gente tem que ter motivação alta para tudo. Senão, você está precisando de aditivo. Eu percebi que quando a gente tem conhecimento de causa, escreve rápido e bem. Mais rápido, e não igual você. Uma outra coisa, a gente sempre tem, não pode estar poupando as coisas. Você tem o melhor prato, coma ele o mais depressa possível. Não vai deixar para segundo plano. Agora eu estou pegando... Então a mesma coisa é isso. Você está com foguete. Está com o vroom do Batman, do carro dele. Está mandando você para frente. Pega aquilo que é o mais chamativo, aquilo que envolve você. O mais atraente. Mais atraente e o que a gente domina. E começa a trabalhar. Não, se você está mexendo com alguma coisa, é porque já domina. Isso aí não vem mais. Nós já ultrapassamos essa fase. Mas então, como você escreve, qual o caminho para todo mundo aqui? Eu sempre faço aquilo que seja superior à minha cognição. Se tem alguma coisa que seja superior ao meu modo de escrever, o meu modo de interpretar, a minha análise, o meu conhecimento, a minha cognição, eu dou valor para isso. Por quê? A partir disso, eu estou ampliando o meu conhecimento. E outra coisa, eu tenho um conhecimento que eu reconheço que não é acima da média que está por aí, nessa altura dos acontecimentos da minha idade. Então, qualquer coisa que eu vou achar que é uma coisa nova para mim,
vai ser nova para muita gente. Então, do ponto de vista do público-alvo, aquilo que eu estou no meio é o máximo. Você está entendendo? Se me interessou, por exemplo, é aquilo que eu falo com essa maior naturalidade que eu falei aqui para vocês. Uma expressão apenas que eu disse. Isso aqui é coisa nova, porque não é qualquer um que escreve isso aqui. No século seguinte ao XI. Olha a expressão em português. Olha a formação dessa sentença. Que é o início de uma sentença, de uma frase. Olha a fraseologia. Se isso aqui é novo para mim, vai ser novo para vocês. Para muita gente. Por isso que eu perguntei, quem é que já viu isso aí? O nível, não tem jeito. Agora veja, na minha idade, na sua, nós já podemos fazer isso. Já tem coisa. Devido o quê? Devido ao almoxarife. Devido ao almoxarifado. Mas eu acho... Sabe o que é o almoxarifado? É o macro. Macro com K. É aquilo que eu falo no dicionário. Você usa aquele aparelhinho que é um carro, que tem assim uma escada para colocar as coisas em cima, chama empilhadeira. No seu almoxarifado, você já usa empilhadeira? Então, eu pergunto, né? Você não acha que para a gente também... Nós sabemos que tem empilhadeira na Lotec. Você não acha que nós temos que escrever... Você sabe que eu já tive um monte de empilhadeira, né? Mas em minhas empresas. E eu gostava de dirigir. Aquilo é o máximo. Você não acha que nós temos, todo mundo tem aqui potencial para escrever bem mais rápido aqui? Sei, mas agora o problema, Arlindo, é um só. Chama-se motivação. Eu faço só o que eu quero. Eu sou motivado para tudo que eu falo. Agora, por exemplo, é lógico que eu tenho 1001 assuntos para escrever, mas eu não vou escrever todos. Eu escrevo aquele que é do meu paladar. Não, eu vou fazer ambrosia, vou comer a manga madura. Nada desse negócio. Eu vou fazer o que é o essencial. Agora, sempre canalizando para o andamento do meu trabalho. Agora, 1001 assuntos. Eu pego aquilo e pinço, aquilo que interessa mais sério. Como é que é? Você veja, quantos desses assuntos você sabe que estão tudo lá empilhando. Já tem um monte de pilha. Uma hora para outra eu vou lá e faço uma razia, liquido com aquilo tudo. Mas vai ter a hora especial para isso. Por enquanto não dá. Eu tenho que dar valor para o meu processo aí da introdução aí do dicionário. Não tem outro jeito. Você acha que o Antônio vem aí hoje? Se não vem, eu vou te entregar, você entrega para ele para mim. Valdo, de novo aqui na B. Só para complementar, né, aquele assunto que a gente estava falando antes. A questão da terceira etapa, que é a enciclopediologia, ela é um encaminhamento natural do crescimento da pesquisa. Então, quando você acumula uma quantidade grande de material, você passa para a enciclopediologia. Para enfrentar uma coisa igual a enciclopédia, a pessoa, ou um dicionário grandão, a pessoa já deve ter experiência disso. Agora, isso quando tem muitos volumes, muitos tomos, está entendendo? A pessoa tem que ter alguma experiência disso anterior. Quem já teve experiência de manual e já teve experiência de volumão, o calhamaço, o catatal, ela já tem alguma ideia, essa pessoa já tem alguma ideia de fazer uma coisa maior. Que uma coisa, você fazer um livro de 200 páginas. Outra, um de 1.584 páginas, que são os meus aí. Então, você veja bem, esse de 1.584 páginas, ele é um monte desses livrinhos pequenos que a turma escreve. Ele já é uma biblioteca por ele. É só pegar pela internet, pelo processo da computação e as outras coisas, você vê direitinho quanto que ele é maior. Agora, é muita coisa. Um livro desse, às vezes, parece que chega a 28 livros pequenos. Você tem uma ideia, um só. Agora, pensa bem se nós vamos fazer isso que está aqui. Ó. Ali tem 8 volumes de 900 páginas. Outra coisa, fonte 10. Pensa bem nisso. Quantos volumes desses pequenos tem? Agora você vai falar assim, não, mas lá tem muita repetição. Ok, joga metade fora, fica só com 4. Vai medir quanto. Como é que fica? É uma loucura. Outra coisa,
Isso aí já era, tá? O meu livro já tem, hoje, o original tem mais de 9 volumes já. Aqui só tem 8. Está caminhando para 10 volumes. Então você pensa bem como é que fica isso. Outra coisa, hoje eu tenho de coautores junto comigo 84 comigo. Eu sou 85º. Entende? Está de acordo comigo que eu estou no octogenário, então eu sou o 80º, então está certo. Está dentro do processo. Você entendeu como é que é? Agora, por exemplo, eu não tenho ainda autoridade verbacional ou verbaciológica para falar sobre o dicionário. Por quê? Eu estou engatinhando com o dicionário. Estou na soleira da porta. Daqui um ano, eu acho que eu já vou poder falar alguma coisa sobre ele. Está entendendo? Eu estou chegando a 300 páginas só que ele tem. Isso não é nada. Então, por exemplo, isso que eu estou dando o dever de casa para a turma, são só 10 páginas. Agora, eu não dei nada para você dessa vez, porque eu sei que você está com um monte de coisa lá que você está fazendo, não quero atrasar seu serviço. A turma aí também, isso aqui é coisa à toa, é pequenininho. Mas eu quero ouvir a opinião da turma aí para ver como é que está. Entende? Principalmente a do Pedro, a do Loche e a do Antônio, que estão trabalhando com certas coisas que mexem aí. O Loche mesmo começou a fazer umas coisas, mas depois parou lá. Eu já vi os 7 volumes. Já engoli tudo. Entendeu? Já passei isso há muito tempo. Agora eu estou fazendo a revisão fina, refinada, para chegar numa revisão final depois. Agora estou ainda na página 40, nessa revisão fina. Não, agora eu estou olhando, checando tudo, não deixando mais nada, usando todas essas componentes do texto, olhando tudo isso. Mas tem coisa que eu preciso ver com calma. O processo das datações, o problema dos registros. Por exemplo, Everton, você sabe que nos registros que você fez, ainda passou um, eu descobri o eno entre parênteses. A hora que você puxou, divide o parênteses, você não pegou. É. Muito engraçado, mas eu vou anotar tudo para depois te passar. Agora, aquele até eu conserto, que agora é só copiar e passar lá, mas eu vou deixar com você para você saber tudo que está sendo feito. Tem muita marca comercial até agora. E tem muitos nomes de pessoas que precisam fazer as datações. Eu vou estudar isso tudo, estou relacionando. Tem várias coisas nesse sentido. Uma das coisas, por exemplo, que é um filé mignon, mas difícil, quais são as enumerações horizontais que tem nos textos? Tem várias. E aquilo passa batido, você não vê. Não, ninguém marcou. Agora, aquilo, para mim, é importante, porque eu quero colocar tudo em itálico. A hora que tiver 7 elementos, eu ponho em itálico. Que aí vai ficar mais fácil depois, que eu quero cotejar isso tudo. Eu vou ter uma lista depois formidável, inclusive para ajudar a enciclopédia. O que é? 7 itens semelhantes, iguais. 7 dentro da mesma linha e outra coisa, enumeração horizontal. Entende? Tem várias. Ah, o Antônio já chegou. Ó, está aqui com você. Está aqui. Dá aqui que vai acabar parando lá. Dá para ela que vai passando. Isso aí é o tijolo da construção. É. Estou estudando o tema violência especificamente contra a mulher no contexto de estudo do mestrado, ciência convencional, psicologia social. Tem surgido oportunidade de trabalho na área, capacitação de profissionais para atuar na rede de enfrentamento da violência, palestras, etc. Da sua experiência com a escrita do Homo sapiens urbanizados, qual a melhor maneira de aprofundar a estudiosidade desses temas pesados, complexos, sem perder de vista os processos energéticos e extrafísicos evocados, mantendo a higiene consciencial? Olha, faça tudo o que você acha que está ajudando os outros. Se você fizer isso, você vai ficar totalmente incólume, indene. Não vai entrar em buraco nenhum, nem vai ter assédio. Olha bem tudo que você está fazendo em favor dos outros. Pensa bem. E outra coisa, é um grande tema, é um grande trabalho, vale a pena você seguir em frente. Hoje em dia, essa psicologia social, vale a pena pensar nisso.
Isso aí bate demais com o processo da psicologia cognitiva e comportamental. A turma tem muita relação com isso aí. Junto com criança, mulher, etc. Tudo tem. Vale a pena. É um bom serviço. Parabéns para você. Vai nessa. Quero ver você. E depois você faz uma palestra aqui também do CAEC, oportunamente. Quando ela estiver já profissional, né? Ela vem aí, o Loche, trata com ela. Você sabe quem é? É a Karine Brito. Vale a pena. É um bom serviço isso aí. Você quer falar alguma coisa? Alô? Voltando àquela questão do pensamento crítico, você comentou que hoje no Brasil um dos motivos da falta de polêmica seria o de fazer média e tal. Cadê o jornal de debate? Lembra que há muitos anos eu te falei Você disso. sempre falou nisso. Acabou tudo. E a questão da falta de testosterona, das pessoas colocarem, falarem a verdade e tal. A gente vê que também um pouco disso se reflete dentro da Cognópolis. Mal ou bem, a gente ainda tem isso. No âmbito nosso aqui da Cognópolis, que a gente está aprendendo, é uma situação nova, né? Isso está tudo como estudo de caso também. O que a gente pode fazer de ação concreta para melhorar essa condição? No âmbito da Cognópolis, que você vê, para a gente ter mais o pessoal se posicionando, falando as coisas. Eu penso que o povo, você lembra que nós começamos a fazer isso antes da construção desse prédio aqui do Tertuliário, sobre o processo o problema da crítica feita no domingo à tarde. O debate, que era a crítica, a refutação, a confutação, essa coisa toda. Agora, isso é que precisa de ser feito. Quanto mais, melhor. As pessoas participarem disso. E outra coisa, os primeiros que devem participar são os tímidos, os tíbios, aqueles que são mole, aqueles que se escondem debaixo da mesa. Esse é que sabe fazer mais. Escuta, eu queria falar uma coisa que eu ia falar agora, no fim eles me chamaram a atenção. Avisa os cognopolitas. Hoje foi inaugurada a primeira etapa do novo estacionamento do CAEC. Instruções para estacionar. O negócio está ficando muito avançado. Pare preferencialmente na parte de cima, já pavimentada. Só pare na parte de baixo se a parte de cima estiver lotada. Porque está em construção a outra parte. Estacione corretamente na vaga. Obedeça setas de direção. Tem tudo lá, já está no chão. Bom proveito a todos. Felipe Mansur, secretário-geral do CAEC. Está aí? Ah, está ali. Agora, gente, vocês olham bem que lá está bacana. Tem uns que é tipo espinha de peixe e tem outros que são retos. Então o problema é esse. Eu fui lá para ver hoje como é que está funcionando, mas está o máximo. Agora, praticamente a metade já está pronto. Outra coisa, eu perguntei para o rapaz que estava lá, falei, quantas vagas tem? Nós já contamos, ele falou, tem 48 já prontas. Então está ótimo. Uma correção, professor, é 47. Ah, é? É 47. Ele falou que era 48. Ele achou que dava uma a mais, mas aí tem um local que a gente tem que deixar de passagem ali. Ah, sim. Que é Tem que descontar. Então é 47. Agora, eu já falei aqui que eu tenho a previsão das coisas, vocês sabem, eu conheço aqui faz só 16 anos, né? E moro aqui dentro. E há muitos anos. Então, eu sei que a coisa aqui começa a esquentar quando tem 37 carros. Quando tem 37 é porque tem a invasão dos peles vermelhas. Aí é preciso ter cuidado, porque na hora do almoço é gente demais, aí fora é gente demais, todo lado é gente demais. E eu quase sempre atendo lá embaixo, no mínimo 20, 25 pessoas na quarta-feira, sempre é assim. Então agora, se já tem 47, está sobrando 10 vagas ainda. Com 37 aqui já começa a ter muita gente. Os grandes cursos, a coisa toda é com 37. Agora, vocês vêm me perguntar, por que eu sei disso? São muitos anos sabendo. Eu chegava, olhava assim, já sabia, não, quantos carros tem e tal. Ixi, hoje tem muita gente. Agora, 37 é indiscutível, é porque já tem muita gente mesmo. Você sabe, tem muito carro que é da turma daqui, mas tem muita gente que é de fora.
E a turma que vem, por exemplo, com carro e fica no Village, aumenta tudo. Outra coisa, à noite você tem que chegar lá para as 9 horas e ver como é que está a situação. Aí é a turma da residencial mesmo, é tudo daqui. Agora, Felipe, eu queria te pedir uma coisa. À noite, a entrada ali aonde para a recepção está muito escura. Então, Dá um jeito de iluminar aquilo, que o povo fica falando no escuro. Nós adquirimos, professor, um poste, ele tem 12 metros de altura, vão ter 4 lâmpadas em cima, que vai iluminar toda aquela área do pátio. Então isso aí já vai resolver. Então tá bom. Pelo seguinte, à noite me dá pena da turma. Eu chego lá e falo assim, ô fantasmas, quem é que está aí? Porque está tudo no escuro. A gente não enxerga o povo que fica lá. E eles ficam conversando ali, porque tem lugar de sentar, tudo. Sabe a casinha da entrada lá? Mas ali a gente vai melhorar. Não, com isso que você está falando vai ser o máximo, vai ser muito bom. Quer dizer que você vai colocar uma daquelas lâmpadas do aterro. Aterro lá do Rio. É aquela brava, aquela lá, via distância. Uma outra coisa, não pode ser mais do que isso, senão o avião bate, tá? Avião que vai aterrissar. Ele passa justamente aqui em cima, né? E tem uns que passam que a barriga fica aí, se junto de você, você quase coça a barriga do avião. Ele passa baixinho, baixinho. Você sabe que um avião desse me derrubou, né? Eu vinha do holociclo, a hora que eu estava virando lá perto da curva, naquela ocasião tinha até uma árvore, um abacateiro, e depois ele apodreceu, a gente teve que cortar. Perto do abacateiro que havia, e eu carregando um monte de papel assim do lado, como sempre, né? Chegando em casa, quando eu vi aquela lufada grande de vento, e aquele barulhão, quando eu olhei, a barriga do avião estava em cima de mim, assim, os negócios caíram no chão, eu segurei, etc., não cheguei a cair. Tudo por quê? Devido ao processo de deslocamento do ar feito pelo avião, que estava descendo para descer no aeroporto. Ele estava muito baixo. Às vezes, quando muda o vento, ou tem um processo de tempestade, eles vêm muito baixo aqui em cima. A gente vê isso. Às vezes até de noite. Quando é de noite, eles acordam a gente, o barulho do avião, na hora que passa. Entende? O que é bom é que o barulho do avião ele é bem característico, a gente já sabe tudo como é que é. Né? E eu estou acostumado com isso, porque lá em Uberaba eu morava junto do aeroporto também, você sabe, né? Eu tenho um negócio com o aeroporto. Né? O bairro que eu formei lá, a gente criou junto com os amigos, é juntinho do aeroporto, igual aqui. Uberaba. Professor Valdo, Sim. continuar. Aproveitar que o senhor falou de Uberaba, que hoje eu conversei com a Selma. Ela e os demais voluntários do IPC lá de Uberaba mandaram um abraço para o senhor. Ah, foi. Agora me conta, você é voluntária de Uberaba, mas você estuda em Uberlândia, é isso? Eu moro em Uberlândia. Você mora em Uberlândia e é voluntária em Uberaba? Eu não entendi essa, me explica aí. Meu voluntariado é à distância, né? Então, eu faço a divulgação de Uberlândia, eu faço a divulgação dos cursos que tem Uberaba. Eu sei que lá um é perto do outro, mas é esquisito. Ela mora em Uberlândia, é voluntária em Uberaba? Mas era o lugar que tinha, ué. Mas em Uberlândia, por que vocês não fazem lá? Não tem um núcleo? Não, calma. Em setembro vai ter uma palestra gratuita então e o curso livre da professora Selma. Deixa eu divulgar aqui, a senhorita está perdoada. Não, deixa eu aproveitar que entrou, vou divulgar então. Você sabe, eu sentia que tinha alguma coisa. O nome dela é Cíntia. Então, setembro. Eu sentia que tinha alguma coisa. Palestra gratuita e curso livre em Uberlândia. A gente está movimentando para definir o local. Então, o professor Valdo ajuda a jogar energia para dar tudo certo. Não, vai dar. Uberlândia é bem maior do que Uberaba hoje, sabe? Então, muita coisa pode ser feita lá. E Uberlândia precisa disso, que lá é centro de conexão, inclusive até de droga, de transporte, igual Ribeirão Preto no estado de São Paulo. E o interessante, então é preciso de ter ambiente bom lá. Interessante é que está tendo bastante gente nova buscando a conscienciologia lá em Uberlândia. Então, quando tiver as novidades, você manda para mim aqui que eu falo tudo, né? Sabe, no online. Vamos chamar atenção para o povo, vai ser bom. Beleza. E viva Berlândia! Viva! Aproveitando. Beraba e Berlândia. E aproveitando a descontração, eu queria parabenizar o senhor e todos os tertulianos e teletertulianos, porque hoje é o dia do homem. Tá vendo? Coisa séria. O
Loche achou ruim de ver que ele Mas perdeu eu os acho que isso não tem nada a ver com o Loche, não. Vocês acham que isso tem que ver alguma coisa com o Loche? Por exemplo, com o João tem. Mas com o Loche eu não sei se tem. Sei lá. Tem minhas dúvidas. Tem minhas dúvidas. Mas veja só como é que é. E é o dia do nosso estacionamento. 16 anos, né, do CAEC, com estacionamento feito de broquete, com aquelas coisas todas, bem arrumado. Outra coisa, seta no chão, alto nível. As árvores já estão crescidas. É diferente tem o do bolo, que era professor. aqui. Tem o bolo no final, tem bolo para a turma. Vai ter o bolo no final da tertúlia, né? Ah, hoje vai ter o bolo daqui a pouco. O Loche não estava aí, você não ficou sabendo. Outra coisa, tem outra às 6 horas lá no discernimento. E depois às 9 horas da noite. Hoje tem 3. Olha, se continuar desse jeito, daqui a pouco nós vamos ter uma série de baleias aqui. Ô, Valdo, isso se chama aportes gastronômicos. Aportes gastronômicos. Tá bom? Na minha terra tinha outro nome, ele mudou. Você sabe qual que é aquele, cara? Isso é mais conscienciológico. A Malu gosta de falar. Você sabe qual é, né? Sabe não? Orgia gastronômica. Não, mas olha, uma versão mais conscienciológica é isso, aporte gastronômico. Não é? Tá. Os aportes estão substituindo as orgias. Isso já é alguma coisa. Professor. Agora, gente, junto com isso tem a sopa de R$7. Imperdível. Agora, ó, o negócio era pegar a boca livre lá, depois passar a sopa aqui. Não é isso? Depois você volta para lá para pegar as 9. E outra coisa, pegando agora você vai ter 4 coisas aí hoje. Tem mais o Welcome Coffee hoje de noite, do lançamento da Interoffice, e o coquetel de inauguração também, hoje à noite. Pois é. Tudo Bocalismo. Pra gente nem tomar o café da manhã, já se preparar. Hoje, 18h30 no Se preparar psicologicamente. 18h30 hoje no discernimento, né? Tem o Welcome Coffee do lançamento aí do evento de hoje, e depois 20 horas o coquetel. Hoje. Eu sei que lá é às 6 horas e depois às 9. Eu já falei que são as coisas, o top em matéria de gastrosoma. Né? Falando em gastrosoma. Agora o processo é o Inter, tem lá, né? Interoffice. Nós estamos agora com a opção de Inter. Interdisciplinologia, intercamp, interoffice, inter. Daqui a pouco o povo deve estar torcendo para o internacional. É isso? E por aí vai. Na turma do Rio Grande. Não é isso? Professor Valdo. E tem interlúdio. Isso aí é que é o melhor da história. Letra B. Eu não sei se o senhor já falou, na patologia 3ª linha, sobre a definição das coordenadas para estudo. Sim, eu já toquei aqui no assunto indiretamente, mas ninguém perguntou. Então agora vamos só pensar. O que é a definição das coordenadas para o estudo? Quais são as coordenadas? Você vai estudar o quê? Qual é o seu objetivo? Primeira O definição que você do tema. pretende fazer? Primeiro qual a linha de estudo? Certo. Outra coisa, essa linha de estudo às vezes ela é imponderável. Que às vezes você quer uma coisa que é muito grande lá dentro. Com o tempo, os fatos é que vão orientar qual é o objetivo. Então, mesmo essa primeira fase, às vezes você vai ter só certeza daquilo depois que já trabalhou muito com o assunto. Certo. Então, isso tudo tem que ser visto. Agora, a hora que aquilo fez o plot da situação, o arcabouço já está montado, aí é trabalhar para enriquecer o processo. E por aí, então, nós vamos chegar pouco a pouco na coordenação desse estudo. Esse estudo, então, você vai ver quais as fontes dele. Você precisa de ver livros, revistas, jornais, internet, filmes. O que você precisa? Só aí tem um monte. Outra coisa, o cosmograma importa nisso aí. A holoteca é importante. A lexicologia lá do holocico pode te favorecer. Tudo você vai ter que ver. Uma outra coisa. Fazer o levantamento da sua biblioteca particular. Sobre esse assunto, o que eu tenho em casa? Aquele livro que eu posso escrever e riscar à minha vontade, etc. Tal. O que é que eu tenho nesse assunto?
Outra coisa, começar já a montar a bibliografia do assunto. O que é que você pode chegar lá? Como? De que modo? Na internet, ver como é que fica, quais são as bases, quais os sites que pode estar falando alguma coisa naquele sentido. Isso tudo é importante. Agora, junto com isso, você começa a ver urbi et orbi, quer dizer, tudo que tem em torno de você, de maneira onipresente, é aquele tema. Você vai para a rua, você fica vendo só o tema. Você olha para a pessoa, você vê só o tema. Você entra dentro de uma instituição, você vê só o tema. E por aí vai. Antes de tudo, o tema. Uma pessoa chega, você vê o tema na testa dela. Certo. Desse jeito, então, você faz a saturação do processo. A hora que chega nesse nível de saturação, o seu crescimento vai aumentar demais. Muitas ideias novas vão aparecer. Aquilo se expande. Então, prepare-se para o processo por aí. Então, isso é o pensamento totalmente dedicado àquele tema. Vale a pena. E outra coisa, você vai ficar cada vez mais motivada para o processo a hora que você vê o resultado dos seus esforços. Então, pondere bem que o caso é por aí. Ok. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 94 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 13 perguntas online, 34 votos presenciais e 8 votos online. Hoje teremos os recados da AMI sobre o Congresso de Verponologia, o Adélio sobre o Encontro de Empreendedorismo, a Rosa sobre o programa Verbetografia e o Marcos sobre o Festival de Inverno. E para quem escutar todos os recados, né, vai ter direito a repetir o bolo que está lá fora. Antes, com vocês, o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Então nós convidamos aqueles amigos cujas assinaturas venceram no mês de maio, junho e estão vencendo agora em julho, para renovar a sua assinatura ainda nesse mês, se for possível, estiver dentro da sua condição. Isso ajuda a manter aí o nível de recursos que flui normalmente para o Caixa aqui para manter toda essa estrutura da produção da enciclopédia da Conscienciologia. Então, quem fizer a assinatura ou fizer uma renovação, uma nova adesão durante o mês de julho, concorre a um livro onde a religião termina e também a uma vaga no curso 40 Manobras Energéticas no mês de setembro. Então, renovou em julho, vai ser sorteado então o livro e uma vaga no curso. Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de convidar a todos a participarem do 2º Congresso Internacional de Verponologia, que acontece em Foz do Iguaçu, nos dias 14, 15 e 16 de outubro. Esse congresso é uma oportunidade de estarmos debatendo as verpões que os colegas estarão apresentando. Serão 4 mesas de debate, 5 conferências. Os temas básicos serão para a metodologia. Nós precisamos entender qual é a metodologia sobre as quais vamos estar desenvolvendo as verpões. Consciencioterapia, conscienciometrologia e experimentologia. Teremos vários conferencistas, é uma oportunidade ímpar e eu gostaria de estar contando com a presença de todos. Muito obrigada e até lá. Alô, gostaria de lembrá-los então que hoje, amanhã e depois nós temos o 2º encontro de empreendedorismo e negócios na Cognópolis Foz. Então é hoje à noite, 18h30, nós temos um Welcome Coffee. Depois nós vamos ter uma palestra do professor Alexandre Baltazar sobre as questões de coworking. Inclusive também vamos comentar sobre o conceito das ICs. Vamos ter uma palestra da CIF, expondo a questão do empreendedorismo em Foz do Iguaçu. E às 20 horas o coquetel de inauguração do Espaço Interoffice. É um espaço de empreendedorismo compartilhado, onde as pessoas podem ter seu local de trabalho, sem precisar ter uma sala alugada somente para isso. A pessoa pode ter CNPJ, endereço. E nós estamos lançando a proposta e vamos inaugurar esse espaço, né, no discernimento hoje à noite.
Amanhã nós também temos, desde as 8h30 da manhã, hoje, inclusive à noite, é Boca Livre, tá, pessoal? O evento como um todo é R$30. Quem quiser participar, a gente agradece, porque é interessante a participação de todos. A gente só está cobrando o preço de custo aí. Amanhã de manhã também tem um Welcome Coffee, às 8h30, né? Às 9h temos os cases da Subway, da Evolui, que estarão sendo apresentados. Teremos uma oficina. Estaremos também amanhã com o PT Empreendedorismo, mostrando como você pode incubar uma empresa aqui no PTI, em Foz do Iguaçu. No domingo nós teremos a presença do Sebrae, teremos outras oficinas, teremos outros cases, e a ideia é comentar mais sobre o evento, sobre o curso Empreendtec. Eu já comentei aqui, o Empreendtec é como se fosse um ECP1 para empreendedores. Você revê o seu perfil como empreendedor e sai dali muito motivado para empreender, tanto no intraempreendedorismo dentro das empresas, quanto como um empreendedor realmente aí com empresa estabelecida, né? Nós vamos ter uma palestra também do Sr. Márcio Schunemann sobre a questão de Open Innovation, inovação aberta. Como você pode inovar numa empresa sem ter todo o expertise e pode compartilhar essa expertise com outras empresas também. Você não sabe fazer tudo sozinho, mas pode compartilhar com outros e construir em grupo, né? Então tem tudo a ver com a ideia de coworking também. Aguardamos a todos, esperamos que a gente possa discutir, trabalhar e criar um fomento ao empreendedorismo aqui na CCI com mais força, com mais garra e com mais gás, tá ok? Aguardamos a presença de todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Convidamos aqueles que vão chegar aqui para o Congresso do Intermissivista, que começa na próxima sexta-feira, que possam chegar um pouco antes e fazer conosco o programa Verbetografia. Esse programa Verbetografia vai começar na segunda-feira agora, no dia 18 agora de julho. As pessoas que já chegaram para fazer o Congresso do Intermissivista podem também aproveitar a segunda, terça, quarta e quinta e participar conosco aí do programa Verbetografia. Esse programa Verbetografia é um programa, é um conjunto de aulas, é um espaço onde a gente otimiza o entendimento das sessões da enciclopédia. A gente começa a perceber e a discutir as inter-relações entre essas sessões, e a proposta é que no final, cada um então encaminhe para a enciclopédia o seu verbete pessoal, para que possa participar então da enciclopédia da Conscienciologia. A gente convida a todos. Nós temos essa parte presencial, cuja inscrição é feita lá na secretaria do CAEC, mas temos também 3 aulas virtuais que já estão disponíveis a quem quiser já participar dessas aulas virtuais. Não precisa de fazer inscrição para essas aulas virtuais, que estão disponíveis no site da Tertúlia, na página do Verbetógrafo. Então, a gente agradece a participação aí no Verbetografia. Obrigada. Então, gente, boa tarde. Não sei se todo mundo já sabe, né? Na última semana agora de julho, a gente vai ter o Festival de Inverno da Cognópolis, né? Vai ter atividades ao longo da semana toda. E no final de semana a gente vai ter, como no ano passado, aquela brincadeira grande, né, do show de talentos, né, como se fosse um show de calouros e tal. Então a atividade desse final de semana do discernimento cultural vai ser hoje, sexta, não vai ser domingo, tá? Hoje à noite, depois da Boca Livre, das Bocas Livres que vai ter no discernimento. Quem quiser comparecer às 8h30, 9h, no auditório do discernimento, tá? Levando alguma música, alguma coisa, uma poesia, alguma mímica, alguma coisa que queira apresentar, né? Só não vale aula de Conscienciologia, tá? Porque isso aí já tem todo dia. Então a gente espera quem quiser participar da brincadeira, tá? Hoje é a última chance para se inscrever, né? Que a gente tem que ter pelo menos 1 ou 2 semanas aí, porque até para pagar mico a gente tem que ter algum ensaio aí, né, gente? Então tá todo mundo convidado às 8h30, 9h, no auditório do discernimento. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Autovivência Hiperagudizada, eleito com 11 votos, a especialidade Maximologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.